Nesse vídeo eu trarei atualizações de mercado. Eu vou dar um foco bem grande sobre o que está acontecendo na Argentina, o que está acontecendo no Brasil. Na quinta-feira eu fiz um vídeo extraordinário, porque quarta tivemos decisão de juros lá fora, nos Estados Unidos, e também aqui no Brasil. E não gravei na quarta, porque na quarta-feira foi Magnitsky, eu saí comemorar a lei Magnitsky, e bom, sobre isso vou dar uma breve pincelada, mas já comentei essa semana, agora o Xandão ele não pode assinar Netflix. Agora ele tá ferrado junto com os demais brasileiros. Meu nome é Luan Trevisan, sejam bem-vindos ao Ponto Cego Financeiro, onde a economia deixa de ser um mistério. Conforme eu comentei no vídeo quinta-feira, Xandão ele foi sancionado pela lei Magnitsky. Agora ele não pode assinar Netflix, não pode ter pacote Office. Claro, o pacote Office do Supremo continua funcionando, mas o Xandão em específico não pode assinar qualquer produto, qualquer transação que passa no SWIFT, e essas transações são processadas lá nos Estados Unidos. Deve vir para mais ministros. Eu chutaria Gilmar Mendes e Barroso. Engraçado que político, ele segue a lei da conveniência, ele faz aquilo que é melhor para ele e não para você, não o que está na Constituição. Então agora o Supremo fica coisa linda, tá todo mundo dropando do barco, tá todo mundo indo embora. O crime organizado, ao menos, eles têm um mínimo de moral e ética. Você não pode ser cagueta, X9, falar mal do amiguinho, denunciar o outro. Já políticos, bom, esses são os criminosos da pior espécie. Então, muita gente contra o Xandão dentro da própria política. Deve sobrar para Deus e o mundo. Tarifa. Agora as tarifas ficaram mais claras, alguns setores foram excluídos, eu lembro de cabeça suco de laranja, enfim. O Trump ele não é um idiota, ele mostrou que minimamente entende um pouquinho de economia, então aquilo que é importante pro norte-americano, ele isentou ou colocou uma tarifa inferior às demais, porque ele não quer levar a inflação dos Estados Unidos. Até porque ele também pressiona para que o Fed caia os juros. Sobre queda de juros, o mercado de aposta ele começa a precificar na próxima reunião queda de juros nos Estados Unidos. Isso deve incentivar ativos de risco, Bitcoin, bolsa, empresas de tecnologia. Então, bom, vemos um horizonte mais claro à frente a partir de agora. Sobre o Brasil, nada novo, o Lula ele se alimenta de todo esse caos, dessa anarquia proposital e, bom, o fato é que, eu venho falando isso para vocês já há um bom tempo, o fato é que a pesquisa da Atlas Intel da Bloomberg constata que a popularidade do Lula cresceu. Agora, o Lula também vem falando isso, que ele já está em campanha eleitoral, desde que assumiu, não tira o nome do Bolsonaro da boca. Agora, eu me pergunto, ainda estamos longe da eleição, por mais que o Lula já entrou em campanha eleitoral. Será que ele vai ter que ficar brigando mais e mais e mais e mais com o Trump para manter a popularidade dele? Subiu. Tá recorde desde que ele assumiu. Graças a toda essa confusão que tá rolando. Mas a eleição não é mês que vem. Então o que ele vai fazer para continuar mantendo essa popularidade alta? Além de auxílio, vale gás, vale Lula, vale tudo para ganhar a eleição. Como que tá o brasileiro médio, a classe média, o empreendedor médio? Me pergunto, pois grandes empresas não estão mais aguentando. A Taurus avalia migrar a fábrica para os Estados Unidos, demitiu mais de 15 mil funcionários, é a maior fábrica de arma do Brasil. A Gerdau, ela está demitindo, segurando investimentos. A Suzano, ela também avalia fábrica nos Estados Unidos. A Toyota vai fechar a fábrica do Corolla, enfim, acho que é desde 1997, agora ela está encerrando essas operações no Brasil. A Lupo, empresa de calcinha, sutiã, cueca, migrou sua fábrica para o Paraguai e importa o produto. Elisão, agora produzindo no Paraguai, importando e vendendo no Brasil, ela tem um custo tributário menor. Tudo isso para manter as operações em pé. Roneto, acho que é Roneto, Rubens alguma coisa, doou 2 milhões para o PT. 1 milhão em 2022, mais 1 milhão em 2023. Uma das famílias mais ricas do Brasil, dona da Cosan, que é dona da Raízen. A Raízen, ela fechou uma das suas principais
fábricas, já demitiu mais de 2.000 funcionários. Então, RJ em recorde, empresas fugindo do Brasil ou avaliando fugir. A Taurus, muito provavelmente, tchau, obrigado. Gerdau avalia planos, Suzano avalia planos, Raizen fecha a fábrica, Lupo já foi embora, a produção está no Paraguai. Toyota também. Isso é só algumas. RJ, recorde, principalmente no agronegócio. E isso não conversa com os dados do IBGE. Quando a gente vê a economia tá bombando, emprego baixo, claro, quem recebe auxílio não entra nessa estatística, mas você entende como um dado não se comunica com o outro. E o maior exemplo do porquê que isso acontece é porque o IBGE ele mente na tua cara e o governo manda Pix pra Globo, manda Pix pra mídia, controla aquilo que você lê. Se você escrever algo que não agrade o governo, talvez a sua empresa ela deixe de existir. Se você escrever algo que agrade o governo, plim, plim, Pix está na conta. É isso. Enquanto a Argentina do Milei, bom, a Argentina voando, fechando acordo de armas com os Estados Unidos para ampliar sua defesa, fechando acordo que os argentinos não precisarão mais de visto para ir para os Estados Unidos, crescimento, segundo a FMI, deve ser superior ao crescimento chinês e é a menor tarifa aplicada por Donald Trump. É isso. O Lula foi para a Argentina defender criminosa, a Cristina Kirchner, ex-presidente da Argentina, que ferrou com os argentinos, que está condenada, está em prisão domiciliar. O Lula teve que pedir para ir visitar ela, sei lá, para qual juiz, Suprema Corte, porque ela está presa, prisão domiciliar, e ela foi condenada a devolver mais de 3 bilhões de reais de corrupção. Ao invés de se reunir com o Milei, aprender a fazer economia, não. O Lula preferiu visitar gente como ele, condenado e corrupto. Então a Argentina voando, e se o seu medo era virar Argentina, agora esse deverá ser o seu desejo. Impostos. O Milei retira impostos todo mês, retira gasto público todo mês, celulares, computadores, zero de imposto. E aqui o Haddad, a cada semana, a cada mês, imposto novo no teu. Inclusive, imposto até por parte do Supremo, que não deveria se meter nesse tipo de coisa. Atropelou a Câmara, aumentou o IOF. IOF tem função tática, tem função específica, tem função de proteger a moeda e não como função arrecadatória. Isso não é o Luan falando, basicamente é a Constituição. Então, o Haddad e o Lula mencionaram diversas vezes que precisa do aumento do IOF para fechar as contas, função arrecadatória, e a Constituição deixa isso bem claro que o IOF não pode ter função arrecadatória. Quem deveria seguir a Constituição e cumprir a lei já começa descumprindo, passando por cima de quem tem competência, da Câmara. Não estou falando competente que os... Não estou falando que eles são competentes, mas a competência é da Câmara. E aí o Supremo rasga a Constituição, esquece a competência e aprova o IOF. A taxação da brusinha, Cajano já falou que era para os mais pobres, ou que é para as empresas e não para os mais pobres, afetou os mais pobres e gerou prejuízo no correio. O IOF também vai afetar os mais pobres, não são os mais ricos. E, mais uma vez, o Supremo ele rasgou a Constituição, esquecendo a competência e passando por cima da Câmara, e esquecendo a própria Constituição, porque o IOF não pode ter função arrecadatória. Bom, por esse vídeo é isso. Agora o Xandão vai ter que usar Bitcoin porque os cartões internacionais não vão passar. Deve vir mais sanções, quem sabe até
para membros da OAB. E eu chutaria o ministro Gilmar Mendes e o ministro Barroso. Valeu! Se alguém quiser entender mais da Argentina, segue meu vídeo na série. Deixa o like e comenta aí o que você quer ver. Obrigado!